Boa noite a todos. Boa noite. Só lembrando, né? Nós estamos gravando, às vezes a gente está colocando lá no grupo da igreja, mas na verdade nós estamos gravando para os professores de escola dominical, professores de jovens e algumas pessoas que não estão podendo vir, tá bom? Porque senão o pessoal fica assim, mas por que não está colocando tudo no grupo? Vocês já sabem por quê, né? Só num dia frio que nem hoje, vai querer ficar em casa, mas depois eu assisto, né? E eu prefiro muito mais ver a carinha de vocês aqui, ver todo mundo junto. Bom, nós estamos estudando o livro de Ruth, nós já estamos no capítulo 2, semana passada eu fiz a leitura do capítulo 2 todinha, então eu sugiro que quem está acompanhando o estudo, lembre-se de em casa ler, né, 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, os capítulos que nós estamos estudando. Para quê? Para você poder aproveitar melhor do estudo e do aprendizado que ele nos oferece. Então, só lembrando, né, nós estamos estudando a esperança, né, a partir da história de Ruth e Noemi, né? Como que nós podemos aprender sobre a fé e sobre a esperança para as nossas vidas. Como eu disse semana passada, eu gosto sempre de ir lembrando as coisas, né? Talvez seja esse meu lado mais professoral de ensino, de lembrar a vocês que o que a gente estuda aqui é para ser aplicado na vida. Isso é muito importante. A gente não estuda porque no domingo tem que ter uma mensagem. Não, a gente estuda porque isso nos abre uma possibilidade. Que possibilidade é essa? De no momento em que eu estiver passando por um problema parecido com, passando por um momento de adversidade, de dificuldade, de luta, assim como Ruth e Noemi passaram, que eu possa aplicar esses princípios na minha vida. E nós, desde o começo do estudo, eu já nem sei mais quanto tempo faz que a gente está nesse estudo, acho que já faz uns 2 meses ou mais, não sei. Nós já tivemos a oportunidade de aprender muita coisa bacana a respeito da fé e da esperança, né? E hoje eu quero dar mais um passo nesse sentido e dizer para vocês que o livro de Ruth nos ensina então, né, com base no capítulo 2, que a esperança da qual o livro fala é uma esperança que, além de ser uma disposição, algo que nos move em direção a algo, a esperança no livro de Ruth, Noemi, no livro de Ruth, é também uma esperança de carne e osso, né? E eu quero passar isso para vocês. Antes, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que está na palavra. Que fato é esse? É que na dinâmica, na mecânica dos milagres de Deus, geralmente, na imensa maioria das vezes, há pessoas e o uso de coisas já existentes, tá? Então, quando a gente lê o livro de Ruth, pode ser que o crente ele fique tentado a imaginar que Deus, na verdade, deveria ter agido de forma diferente. Então, quando a seca e a fome explodiram ali na região de Judá, muitos crentes poderiam pensar assim: mas para Deus nada é impossível. Então vai ser assim, vai faltar alimento para as pessoas que não amam a Deus, mas para os que amam a Deus vai dar tudo certo. Mesmo tendo uma seca, vai ter colheita. E eles poderiam até usar um versículo como o que está em Jeremias 17:8, que vai dizer
que o justo será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha lá, hein? Que versículo bacana. Ruth poderia ter dito: tá tendo uma seca aqui em Judá, tá tendo fome em Judá, mas, Deus vai fazer um milagre. Aí eu pergunto a vocês: foi isso que aconteceu no livro? Não. Então isso quer nos ensinar algo, Então não, elas tiveram de sair da região da seca e ir lá para Moabe, porque em Moabe estava se plantando e estava se colhendo. Provavelmente era uma seca que afetava a região toda, mas digamos assim, lá na região de Moabe estava menos pior, então se podia trabalhar, se podia comer, e a família toda muda para lá. Então vejam, nas dinâmicas dos milagres de Deus, geralmente, ou como eu gostaria de dizer, na imensa maioria das vezes, há pessoas e o uso de coisas já existentes. Deus fez um milagre para brotar a colheita lá na seca de Judá? Não. Deus colocou no coração de Noemi o desejo, dela, do marido, de irem para Moabe. Foi diferente o que aconteceu. Então cuidado quando você, crente, começa a querer dizer para Deus como Ele tem que fazer o milagre. Cuidado, é muita petulância da nossa parte, é muita arrogância da nossa parte. Nós precisamos buscar o quê? Eu sempre ensino isso para vocês. Aprendam a colocar a vida de vocês tão sensível, ao soprar do Espírito Santo, que o vento do Espírito guie vocês. Amém? Tem receita pronta? Não, não tem receita pronta. A Bíblia ensina isso, não tem receita pronta. Mas há indícios de como Deus age, Então, por exemplo, o povo do Egito, o povo de Israel sai do Egito e tem de ir para a Terra Santa, certo? Tem de ir para a Terra Santa. Poxa, Deus não podia ter pulado a parte das batalhas? Podia, mas não pulou, não é? Tem que sair daqui do Egito, tem que chegar na Terra Santa, o povo pisou na bola, uma jornada de 40 dias virou 40 anos, e nesses 40 anos, muita dificuldade, muita luta, muita batalha. Pessoas que saíram lá do Egito com a promessa de chegar na Terra Santa, perderam as suas vidas nessas batalhas. Novo Testamento, quando Lázaro morre e Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele vai dizer uma coisa interessante. O que ele diz? Tirem a pedra. Ele não podia, lógico que ele pode, ele é Deus, ele podia fazer o milagre completo, estalar o dedo, a pedra sai e Lázaro sai lá de dentro. Não, mas ele diz: tirem a pedra. Então, você percebe que a Bíblia tem indícios muito claros de que Deus age de uma forma um pouco diferente daquela que a gente imagina muitas vezes. Por exemplo, quando o povo de Israel teve que atravessar o Mar Vermelho, que estava diante deles, Deus usa para abrir o mar, Deus usa algo que já existe. O que é que Deus usa? O vento. De novo, cuidado, vocês assistem muito filme, Assiste os 10 mandamentos e acha que é igual no cinema. Moisés chega lá, toca com o seu cajado o mar, e o mar, nossa, na hora, ele abre assim, vai uma onda para cá, uma onda para lá, abre um corredor sequinho no meio, assim, na hora,
E o povo passa até olhando os peixinhos nadando ali naquele muro de água, né? Não foi nada disso. A palavra diz, sempre ensino isso aqui, né? Que eu acho que a memória afetiva do filme acaba ficando mais forte do que o pastor fala na igreja, né? Porque é visual. Não foi nada disso. Moisés toca com o cajado o mar, e a Bíblia diz: e soprou um vento durante toda a noite e abriu o mar. Ou seja, o vento forte foi vagarosamente separando as águas, e como era vento, foi secando o caminho para que o povo pudesse passar. Tá? Então não é aquela coisa, né, do filme que levanta um muro de água de cada lado e o povo vai imediatamente passando pelo meio. Ou seja, Deus usa pessoas e coisas que já existem, e a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje do livro de Ruth? É que nós vamos encontrar nessa história uma pessoa que a gente pode dizer que é Deus, entenda para não entender errado, é Deus no livro de Ruth, é Deus, entre aspas, no livro de Ruth. Lembra que eu falei para vocês que esse é o único livro da Bíblia que Deus não aparece nele, né? As pessoas falam de Deus, mas não tem aqui Deus agindo, Deus fazendo, Deus consertando, Deus mudando, não tem. Pode ler o livro inteiro, né? Não tem aqui Deus fazendo e acontecendo. Mas se você prestar atenção, tem. Só que de um jeito diferente. Porque quem é a mão ajudadora de Deus nesse livro de Ruth? É Boaz. Boaz é o enviado. Boaz é a voz de Deus. Boaz é a mão protetora de Deus estendida sobre a vida de Ruth e de Noemi. Ou seja, a esperança se concretiza na vida do outro, muitas vezes a partir das nossas vidas. Então, Boaz ali no livro de Ruth, aqui no livro de Ruth, Boaz é Deus socorrendo Ruth e Noemi. Então entenda, hein? Não vai sair por aí falando que o pastor Samuel falou que Boaz é Deus. Não, eu não estou falando que Boaz é Deus. Boaz é Deus no sentido de que ele é um instrumento de Deus para abençoar a vida de Ruth e de Noemi, né? Tanto que você pode ir lá no verso 8 do capítulo 2 e você vai ler assim: Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique aqui conosco, não vá a nenhum outro campo colher, fica aqui no meu campo, acompanhe as moças que trabalham para mim, observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. Aí eu vou perguntar assim: sacaram essa frase aqui? Não. Por quê? Porque naquela época, né, os homens eram acima das mulheres, né? E os homens podiam se julgar no direito, por exemplo, de abusar de uma dessas servas que estavam ali catando sementes,
E Boaz já corta essa. Boaz diz: ó, já avisei para os rapazes da fazenda aqui, não mexam com as meninas. Então você vai estar segura. Olha só o amor de Deus envolvendo Ruth através desta fala. Tipo, fique aqui. Por quê? Se ela vai para outro campo colher, ela estaria sujeita a esses perigos, né? Então, avisei aos homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Olha que lindo que é isso, né? Que bonito. Deus cercando a vida de Ruth e, né, também indiretamente a vida de Noemi com o seu amor, porque está provendo para elas nesse momento o que? O trabalho, o alimento, né, o sustento, a segurança. Mas tudo isso está chegando à vida de Ruth através de uma pessoa, que é Boaz, que era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, era um homem temente a Deus. Então, o que o livro está nos ensinando nesse momento? Ele está nos desafiando no seguinte sentido: de que Deus quer que nós, assim como Boaz, nós sejamos também esperança para os outros. Como que você pode ser esperança para os outros? Em que condições você pode ser esperança para os outros? Então a gente sai um pouco daquela religiosidade egoísta, das pessoas que só se aproximam de Deus por conta de suas necessidades pessoais, só preocupadas consigo mesmas, com seus familiares e nada mais. E isso não é o Evangelho. O Evangelho é a maneira que eu vivo a minha vida todo dia. O Evangelho é, se eu me torno luz, fonte de luz, de cura e de esperança para todas as pessoas que me rodeiam. Eu vi essa semana, mais uma vez, que eu já tinha visto, a entrevista de um cara, ele é ateu, né? Ele é ateu. E na entrevista, o repórter pergunta para ele assim: por que você diz que não aprova a espiritualidade do templo? E ele dá uma resposta bárbara. Ele diz assim: é simples. Na igreja todo mundo é santo. É fácil ser santo na igreja. Ele falou: eu quero ver essas pessoas serem santas no dia a dia de vida delas. Em como o patrão, que é crente, paga o seu funcionário. É como a dona de casa que contrata a faxineira, paga a faxineira, se paga os direitos dela. Se essas pessoas estão sendo fonte de luz para outras pessoas, se elas estão sendo acolhedoras, se elas estão sendo fonte de esperança, de apoio, de suporte, se elas são acolhedoras. É aí que eu vou ver se uma pessoa é de fato espiritual ou não. Mas não acho que o fato apenas delas irem à igreja as tornam espirituais. Palavras de um ateu, hein? E eu pergunto a vocês: está certo ou está errado o que ele está dizendo? Está certo. O desafio para a minha vida e para a sua não é sermos santos aqui dentro da igreja. Não vale nada o ser santo dentro da igreja, porque é fácil. Aqui a gente tem que, fazer uma média, e é fácil fazer uma média.
Mas quando você sai daqui, como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu marido? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata os colegas de trabalho? É esse o ponto. Esse cristianismo de dentro de igreja, qualquer um vive. E o próprio Senhor Jesus vai chamar os religiosos da sua época de raça de víboras, de hipócritas. Vocês são hipócritas. E isso é sério. Porque Deus quer que eu seja e que você seja um Boaz na vida de alguém. Que você possa ser essa fonte de esperança, de apoio, de sustento, de acolhimento, de cura, né? Para as pessoas que te rodeiam. E hoje eu tenho a impressão de que isso está cada vez mais difícil, mas cada dia mais difícil. Eu tenho dito para vocês nesses últimos domingos, né? Eu tenho dito para vocês que eu tenho, sinceramente, me escandalizado com o posicionamento dos crentes em relação, por exemplo, às eleições. Escandalizado com certas posturas, com certos comentários, com certas atitudes, que parte, não julgando ninguém, não julgando, mas pensando assim, se Cristo estivesse vendo esse comportamento, ele apoiaria? Será que Cristo diria para a pessoa, ó, beleza, hein, tá tudo certo o que você está fazendo, você falou, tá certo? Será que ele faria isso? E particularmente eu creio que não. Então, como pastor, né, vocês me perdoem por falar isso, mas eu entendo que é um dever meu como pastor. O pastor da igreja presbiteriana, o Nicodemos, acredito que vocês já devem ter visto mensagem dele, né, do Nicodemos. Ele falou uma frase que eu concordo com ele. Ele falou assim, ó, vocês sabem qual foi o maior perdedor dessas últimas eleições brasileiras? Ele falou assim, foi a igreja evangélica brasileira, que se permitiu contaminar por todo tipo de sentimento ruim, não importa de que lado seja, né? Porque eu não estou fazendo distinção desse ou daquele lado. Estou dizendo que uma igreja que se permitiu contaminar por toda espécie de sentimento odioso, ruim, maligno, né? O amor de Cristo foi colocado abaixo do amor pela política. O amor pelas questões políticas ficou em primeiro lugar, a ponto de que se podia desprezar um irmão que pensava diferente por conta disso. Então não era mais colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mas colocar o meu posicionamento ideológico em primeiro lugar. E eu não vejo nisso saúde espiritual. Isso revela que, embora o Brasil tenha 60 milhões de evangélicos, esses 60 milhões de evangélicos estão fazendo pouca diferença no nosso país, infelizmente. E talvez seja por comportamentos como esse. Então eu quero voltar a dizer para vocês o que eu estava dizendo, que aquilo que a Bíblia coloca no Novo Testamento de maneira quase que profética, né? Porque a Bíblia não diz que é uma profecia, mas ela diz que isso aconteceria nos últimos tempos. Ela vai dizer, porque nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E se não tem amor, não tem cura, não tem acolhimento, não tem compreensão, não tem paciência, não tem bondade, não tem benignidade, não tem justiça. Sem amor não tem essas coisas. Porque todas essas coisas moram dentro do amor. A justiça mora dentro do amor, a bondade mora dentro do amor, a paciência com o meu próximo mora dentro do amor, a verdade mora dentro do amor. O perdão mora dentro do amor, obrigado.
É isso. O que não mora dentro do amor não pode habitar a minha vida se eu quero ser considerado um seguidor do meu Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o resumo do amor na medida em que Ele não se poupa por amor a você. Ele não se poupa, Ele se sacrifica. Está aqui hoje, coincidentemente. Está aqui hoje, Ele se sacrifica por você e por mim. Ele quer nos ensinar o amor. Então, amor é a marca característica, é o selo da vida de Cristo na minha vida. Quando a minha vida é selada em Deus, eu sou carimbado com o selo do amor, não com o selo da menonita, da presbiteriana, da metodista, da congregação, da assembleia, seja lá do que for. Eu sou selado com o selo do amor de Deus. E é isso que a gente tem hoje aqui em Ruth. A gente tem um Boaz que é esse instrumento de Deus na vida de Ruth e na vida de Noemi. O socorro de Deus vai chegar na vida de Ruth e, consequentemente, chegar a socorrer a vida de Noemi por causa de Boaz. E olha, que Deus está socorrendo Noemi, depois de Noemi ter dito: mas Deus está pegando pesado comigo, Deus esqueceu de mim, Deus está me fazendo sofrer, eu fui cheia e voltei vazia. Ela está amargurada, ela está chateada, ela está entristecida, Noemi. E é como se Deus estivesse dizendo: filha, eu te entendo, eu entendo o teu sentimento. E Deus vai lá e socorre Noemi através de Ruth. Então, eu e você, será que eu e vocês, estamos preparados, estamos dispostos, disponíveis para sermos essa fonte de bondade para a vida das pessoas que nos cercam, que nos rodeiam hoje? Todas elas, os nossos irmãos da igreja e todas as outras pessoas que vivem no nosso entorno. Eu estou à disposição do meu Senhor para ser essa fonte de amor, de cura, de bondade, de perdão, de paciência, de apoio, de acolhimento, de tudo que cabe dentro do amor. Tá? É essa pergunta que o texto nos faz, né? Porque assim, quando que a gente deixa de ser um Boaz para a vida das pessoas? Quando que a gente deixa de ser esperança para o outro? Exatamente no momento em que nós decidimos excluir pessoas, julgar pessoas. Quando, eu sei que você vai falar para mim assim: pastor, mas não é fácil lidar com o ser humano. Você vai falar isso para mim? Eu sei disso. Sei, e concordo com você, não é fácil lidar com pessoas, mas quando a gente ama as pessoas, sabe o que é que a gente faz? A gente não fica focado nas divergências, nós ficamos focados nas convergências. Nós não vamos ficar focados no que nos separa, nós focamos no que nos une. E se Cristo é o Senhor da sua vida, isso basta para nos unir, porque uniria a todos que servem ao Senhor Jesus Cristo, uniria a todos que têm o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, é uma escolha nossa. Eu vou olhar para a vida do outro, e o que interessa para mim é onde a gente diverge, ou é onde a gente converge? Porque Deus poderia ter nos olhado e olhado em nós apenas as divergências. Esse povo é pecador, esse povo não ama, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há justo nenhum sequer. Ele poderia ter nos abandonado.
Nós tínhamos todas as divergências com Deus. Foi para isso que ele olhou? Quando ele olhou para a sua vida, foi para isso que ele olhou? Não. Ele disse assim, ó, em meio àquela vida cheia de pecado, tem um filho, uma filha que eu amo. Tem alguém que precisa ser resgatado do pecado, e eu vou fazer tudo que eu puder para resgatar essa pessoa do pecado. A Bíblia vai dizer que ele nos amou desde antes da fundação do mundo, que ele nos salvou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Foi aí que ele nos salvou. E quem sou eu para excluir pessoas, julgar pessoas? Quem sou eu para dividir o mundo entre pessoas boas e pessoas más, quando eu leio o que está escrito em Romanos 3, 10 e 11? Abre lá, Romanos 3, 10 e 11, leia. Quem sou eu para dividir o mundo entre bons e maus, quando eu leio o que está escrito em Romanos 3, 10 e 11? Quem achou pode ler em voz alta. Ninguém é justo, nem um sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem um sequer. Sua conversa é repulsa, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. O ano que passam deixam destruição e sofrimento. Sabe de quem esse texto está falando? Você sabe de quem esse texto está falando? Sabe de quem? De mim e de você. Esse texto está falando de você. Esse texto está falando de mim. Não há justo, nem sequer um. Todos se desviaram, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ah, mas eu me converti. E você se converteu e a sua justiça é que te salva? É isso que a palavra diz? Não. A Bíblia diz que quando você se converte, a justiça dele, Cristo, é aplicada sobre a sua vida. Então, Deus me olha, sem a conversão, Deus me olha, e sabe o que ele vê? Um trapo de imundícia, como diz a palavra. Mas quando Cristo morre na cruz, eu me converto, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, eu sou banhado nesse sangue, eu sou coberto por esse sangue. E aí quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o pecado, Ele vê o quê? O sangue de Cristo. Ele vê o ato justificador de Cristo sobre a minha vida. É só essa. Então, como eu posso julgar a quem quer que seja? Quando eu julgo ou excluo pessoas, será que o meu pensamento é mais ou menos assim, olha? Será que eu acho que eles são tão maus que eles não podem ser salvos? Será que eles são tão maus que eles não podem merecer o amor de Deus, mas eu posso? Ah, eu posso, né? Porque eu não sou que nem eles. E aí o que é que a gente faz com João 3,16? Que ele amou os bonzinhos deste mundo. É isso que está escrito lá? Porque ele amou aos bonzinhos deste mundo. Foi isso? Não, não. Porque ele amou. Oi? Porque ele amou o mundo
ele amou todas as pessoas, todas elas, todas, sem exceção. Que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, não há uma vírgula de mérito meu na minha salvação. Eu sou 100% dependente do que Ele fez por mim. E é por isso que eu o sirvo. É por isso que eu o sigo, porque eu creio nisso. E gente, o que é crer? A gente precisa firmar esse pensamento na nossa cabeça. O que é ter fé? Porque a gente fala assim que Ruth, Noemi tinham fé no Senhor. Eu disse para vocês que Noemi aqui, ela é bárbara, né? Porque ela está lá dizendo, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amarga, porque Deus pesou a mão, porque eu fui cheio e voltei vazia. Ela está culpando Deus de tudo. Agora vocês veem um único minuto de vacilo dela em servir a Deus? Sabe por quê? Porque essa mulher tem fé. Essa mulher tem fé. Ela fala, se eu estou passando o que eu estou passando é porque Deus permitiu. Se eu estou nessa jornada difícil, é porque Deus está pesando a sua mão sobre mim. Mas ela não reclama, ela não diz, pô Deus, qual que é, o Senhor está fazendo comigo? Não, ela segue firme na fé dela. Eu vou dizer para vocês, de uma maneira muito simples, o que é ter fé? Fé é assim, né? Tem uma sala fechada, uma sala fechada, você não sabe o que tem lá. Aí Deus, a gente está lá na porta da sala, e Deus diz assim para a gente, olha, não entra aí, porque se você entrar aí, você vai ser contaminado por uma doença que vai tornar você uma pessoa incapaz de amar. E sabe o que é que quem tem fé faz? Não entra. Não entra. Olha que simples. Não entra. Se eu entro, eu não tenho fé. Se eu entro, é porque eu não confio nele. Deus veio ali e disse para mim, ó, não entra aí. Porque se você entrar aí, você vai ser acometido de uma doença que vai tornar você uma pessoa difícil, amarga e incapaz de amar. Eu confio nele. Eu falo, fechou, não entro. Essa é uma porta para a qual eu não vou entrar. Isso é fé. Agora, como é que é a nossa fé? Ela é exatamente assim. Deus vem e fala para a gente as coisas. E a gente, sabe o que a gente faz? A gente vai lá dar uma espiadinha. Ah, será que é assim mesmo? E por que eu posso falar isso? Por uma coisa que eu já repeti 1 milhão de vezes aqui na igreja. Que a gente não quer obedecer a palavra, a gente quer discutir a palavra. A gente não quer obedecer a palavra do jeito que ela está. Não, a gente quer dar um jeito de que a palavra fique do jeito que a gente quer, e não do jeito que ela é. Então, quando a gente está magoado com alguém, né? Quando alguém nos ofende, por exemplo, e a gente fica magoado, entristecido, se sentindo injustiçado, que seja, a Bíblia vem e diz, perdoa. Mas a gente vai fazer o quê? Vai argumentar com, não Senhor, eu perdoo sim, mas não essa pessoa, essa não. Essa daí não podia ter feito o que ela fez. A gente, sabe o que a gente faz? Vai lá e abre a porta. Fala, será que é assim mesmo? Será que é só perdoar? Deus está falando, perdoa, será que é isso? Então você não tem fé. Você me desculpe, você não tem fé. Porque aquele que tem fé em Deus, acata o que Ele diz, vive o que Ele ensina, faz o que Ele manda. Aliás, pega tudo que Ele fala, diz e manda e coloca em primeiro lugar na vida. É antes o que Deus quer, não é o que eu quero, antes é o que Ele quer. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino. O que é o reino? Vou acatar, né? Vou acatar o que o meu rei me diz. Deus é o rei do reino. O que é que o rei diz? Eu acato, simples assim, eu acato. O que o rei diz eu coloco em primeiro lugar. Então eu sou filho desse reino.
Senão, gente, eu vou ter que encarar uma coisa que a Bíblia chama de morte eterna. Porque os que não confiam nele vão experimentar essa morte eterna. Vão ser privados de uma vez para sempre da presença da luz, do amor de Deus. Não seremos acolhidos no amor de Deus se nós não estivermos alinhados com Ele. E é isso que esse texto nos ensina, né? Então, se Deus me amou a esse ponto que eu falei aqui, quem sou eu para não amar o meu próximo? Se Deus perdoou todos os meus pecados, quem sou eu para não perdoar alguns pecados das outras pessoas? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não entender isso, você nunca vai poder ser um Boaz na vida de ninguém. E o que é ser um Boaz na vida das pessoas? É ser isso aqui, é ser essa fonte de amor, é ser essa pessoa que Deus usa para derramar o amor dele na vida de outras pessoas. Quantas vezes eu não fui amado por Deus através da vida de outras pessoas? Eu poderia fazer uma lista com muitos nomes de pessoas que ao longo de toda a minha vida, toda a minha caminhada de fé, foram pessoas que me amaram, né? Foram pessoas que Deus usou para me amar, né? Através delas Deus me amou, Deus cuidou de mim, Deus proveu, Deus me deu orientação, Deus me ensinou, Deus me advertiu, Deus me amou através dessas pessoas. Então, pense o seguinte: é uma perspectiva cristã extremamente pobre você ser um frequentador de igreja, mas é uma perspectiva extremamente rica você frequentar uma igreja para ser um Boaz no mundo, para você ser essa fonte, esse canal de Deus, esse canal do amor de Deus para a vida daqueles que te rodeiam. Amém? É isso que a gente precisa aprender com Boaz. Eu poderia continuar falando aqui sobre Ruth, mas o nosso tempo já está apertadinho. Eu vou continuar na semana que vem, né? Mas esse verso 8, 9 aqui, eu quero que toda vez que vocês lerem esse versículo do livro de Ruth, esses dois versículos do livro de Ruth, que vocês sempre se lembrem do que eu falei hoje. Se lembrem de que Boaz aqui está sendo um canal do amor de Deus para a vida de Ruth. E que você deve todos os dias se perguntar ou pedir para Deus: Deus, faz de mim um canal do teu amor para a vida de outras pessoas. Que de alguma maneira eu possa ser servo, né? Eu posso encontrar a minha maneira de servir. E vocês sabem que a nossa maneira de servir a Deus não envolve exclusivamente coisas religiosas, né? Por exemplo, você está no trabalho e uma pessoa está se sentindo muito para baixo, uma pessoa de repente levou uma bronca do chefe, está se sentindo um profissional incapaz, inadequado, e você conhece o potencial daquela pessoa. Quando você chega para ela e fala: olha, não é nada disso, fica calma, foi um erro, isso aqui não determina a sua carreira inteira, e você vai lá e apoia e põe essa pessoa para cima, você está sendo um Boaz na vida dessa pessoa, você está ajudando essa pessoa a se levantar de um momento difícil. Quando a gente ora com alguém, quando a gente ora por alguém, quando a gente ensina, né, a professora na escola que está ensinando o seu filho e dando a ele uma boa educação, é uma serva de Deus abençoando a sua família através da educação que ela dá para o seu filho. Por isso que a Bíblia vai dizer, e vocês vão entender hoje por que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim: portanto, tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. O seu trabalho pode ser um trabalho para a glória de Deus.
Professor, eu não trabalho, eu sou dona de casa. Mas você pode ser a mulher que edifica o seu lar. Não tem como, você vai achar o seu lugar para ser um canal de bênção, um canal do amor de Deus. Por isso, tudo quanto você fizer, não interessa o que você faça, faça para a glória de Deus. Eu garanto para vocês, né, que se esses 60 milhões de evangélicos que o censo diz que o Brasil tem hoje, imaginem como seria o Brasil se esses 60 milhões de pessoas todos os dias acordassem e fizessem tudo para a glória de Deus. Esse país seria bem diferente do que ele é. E sabe o que é uma vergonha? Que muitas vezes o crente não levanta e não faz para a glória de Deus, mas tem muita gente que faz e nem sabe que está fazendo para a glória de Deus. Então, vamos acordar para essa realidade, vamos nos sentir desafiados por essa palavra. Amém? Amém. Essa palavra abençoou a tua vida? Desafiou? É isso. Então, Deus nos abençoe. E agora nós vamos ter o nosso